Muito bem, uma boa noite, então. Mais uma vez, sejam bem-vindos e bem-vindas. Esse é o quarto encontro do nosso... Deixa eu ver aqui. Alguém pediu para entrar e saiu o pedido, a solicitação. Entrou. Foi eu que escutei, Miguel. Sim. Então, esse é o nosso quarto encontro dos seminários de filosofia clínica. Então, já teve a minha fala, a fala da Dioneia, a fala do Paulo e agora a fala da Lara, que vai compartilhar para nós. Como eu disse em outros encontros, a gente não tem um modo específico pré-delimitado de apresentação, então pode ser texto, pode ser só apresentação oral, pode ser apresentação com slide, que é o caso hoje que a Lara vai trazer. Então, cada um traz da maneira que quiser, que achar melhor. E o nosso seminário ele tem o seguinte movimento de tempo. A gente tem os 5 minutos iniciais ali para a gente chegar, para a gente se organizando. De 7h05 até no máximo 7h10 eu faço a apresentação tanto do encontro, faço a acolhida e apresento a pessoa que vai falar no dia. E aí a pessoa que vai apresentar tem de 7h10 até mais ou menos 7h40 de apresentação, para depois, entre 7h40 e 8h, a gente conversar um pouco. Né, dialogar, trazer questões, trazer contribuições, refletir juntos. Então é interessante que a participação de vocês também aconteça para que a gente vá enriquecendo o seminário. A ideia é dialogar, é trazer diálogos. Então, assim, alguém traz um tema, aprofunda ou esclarece e depois a gente vai conversando a respeito para fazer esse tema e reverberar nas nossas reflexões. Quem vai, então, apresentar hoje é a Lara. Deixa eu só compartilhar aqui uma breve apresentação da Lara, e depois ela também vai se apresentar um pouco mais. Mas hoje, então, a Lara vai falar sobre as contribuições do historicismo para a filosofia clínica, e o historicismo é uma das correntes da filosofia do século XIX para o século XX, que tiveram ali, que foram lidos pelo Lúcio Pacta e acabaram fazendo parte aí do construto metodológico da filosofia clínica. A Lara, ela é graduada em filosofia pela UFRJ, ela é especialista em filosofia clínica pela Casa da Filosofia Clínica, participa como membro do Conselho Editorial da revista da Casa da Filosofia Clínica, além de ser também articulista da revista, e, além disso, ela é escritora e educadora popular. Ela está com um Instagram que está no início, e vale a pena vocês começarem a seguir, que é o lara.freitasfc. Então, vocês estão convidados também a segui-la lá para acompanhar os trabalhos que ela for apresentada aqui para frente. Então, Lara, seja bem-vinda. Lara foi minha aluna na formação, muito preparada, muito inteligente, conseguiu entender bastante a filosofia clínica. O trabalho de conclusão dela foi um dicionário de filosofia clínica que ficou muito bem elaborado, e segue aí trabalhando, né? A filosofia clínica está aí nas veias dela aí, cada vez mais presente, e cada vez mais ela está ali inserida, né, nesse meio. E diz o Hélio que a filosofia clínica ela é uma amante ciumenta e generosa. Então, assim, ela exige muito de nós, mas ela também nos dá na proporção daquilo que a gente vai se dando a ela. Então, com os estudos, com as leituras, com a produção de texto, com a apresentação de trabalho, tudo isso vai nos fazer parte da filosofia clínica e ganhando muito conhecimento, aprendizado, aprofundamento, e até fazendo um ciclo de amizades dentro da filosofia clínica. Então, passo agora a palavra para a Lara. Seja bem-vinda, obrigado por aceitar a proposta de participar do seminário, e fica à vontade aí para fazer a apresentação do seu trabalho. Boa noite, gente. Primeiro, obrigada, Miguel, obrigada pelo convite, obrigada por vocês estarem aqui para prestigiar a aula, o seminário. Vou começar compartilhando, então, o slide. Deixa eu voltar. Aqui. Como o Miguel falou antes, né, hoje vou abordar as contribuições do historicismo para a filosofia clínica.
E aí dividi entre a apresentação, falar da historicidade, começar falando da historicidade, né, que é o caminho da filosofia clínica no historicismo, depois do historicismo em si, e por fim de hermenêutica, porque a hermenêutica caminha lado a lado com o historicismo, então elas se complementam, né? Aí, como o Miguel já falou, eu sou graduada em filosofia desde 2018. Eu comecei a fazer, eu sempre me interessei pelas áreas terapêuticas, assim, mesmo na filosofia, comecei a fazer psicanálise, mas como eu sempre fui mais focada mesmo em estudar filosofia, eu sentia falta de alguma coisa. E quando eu conheci a filosofia clínica, eu entendi que era essa questão da singularidade, que eu me identifico muito mais, assim. Realmente eu tenho esse prejuízo de compactuar mais com o método da filosofia clínica do que com outros, né? Inclusive com a psicanálise. Aí, desde maio, eu estou fazendo parte do conselho editorial da revista, está sendo um grande aprendizado para mim, tanto em relação a conviver com um grupo de trabalho acadêmico, que há muito tempo eu não estava tendo isso, porque eu passei por outros trabalhos, então era muito diferente as dinâmicas, quanto essa retomada da escrita. Então, estão sendo duas retomadas aí. E aqui eu botei só o meu e-mail, mas o Miguel passou o Instagram. E aí, quem puder começar a seguir, eu prometo que vou começar a postar lá. Aí, agora, aqui para começar, falar um pouco da historicidade, né? O que é a historicidade? É a matéria bruta a ser trabalhada pelo clínico na prática filosófica. Aí botei esses tópicos, né? História de vida do partilhante contada por ele mesmo, o caminho para a compreensão da singularidade e representação de mundo. Por quê? Quando o partilhante chega, eu ainda não estou atendendo, mas assim, com base nos estudos, né? Tudo que eu aprendi nas aulas do Miguel, em outros seminários, lendo os livros. Então, a historicidade é essa matéria bruta, porque quando o partilhante chega no consultório, quando ele começa a falar o assunto imediato, já é uma parte da historicidade dele, o que está acontecendo naquele momento exato. Então, para entender quem é esse partilhante, para ter essa compreensão dessa singularidade, o filósofo clínico vai pedir que ele conte toda a sua história de vida quando encerrar o assunto imediato, porque a partir disso ele vai poder entender esse caminho que levou essa pessoa até aquele momento exato que a pessoa está trazendo para ele ali no consultório. E aí, a partir de como a pessoa interpreta a sua história de vida, como essa pessoa passa a sua história de vida para o filósofo clínico, né, para essa outra pessoa, que o filósofo vai ter acesso à representação de mundo desse partilhante. E aí sim vai poder trabalhar a singularidade dele. O filósofo clínico terá uma espécie de autobiografia da pessoa, e é a partir daí que o trabalho é realizado. Essa frase é uma frase do Lúcio, no livro dele, de filosofia clínica, né, do Propedêutica, e essa frase resume bem o que a pessoa vai fazer, né, com a historicidade, o que o filósofo clínico pretende com a historicidade, que é essa autobiografia da pessoa, para conseguir realizar esse trabalho de identificar essa singularidade. E aí onde entra o historicismo, né, que é essa filosofia do final do século XIX, início do século XX, que influenciou a historicidade. É isso, né? O historicismo, ele foi desenvolvido pelo filósofo alemão Dilthey, aí, né, no final do século XIX. E o que propunha essa filosofia? É o estudo dos indivíduos enquanto sociedade, enquanto sujeitos. E o que ele, né, estudar a sociedade como? Através da história. Valoriza a história como a chave para compreender essa complexidade da sociedade.
Para compreender o presente, é necessário entender o passado. E o que ele quer dizer com isso? Que não tem como chegar num momento exato e começar a analisar esse momento como se ele tivesse acontecido do nada. Todo momento teve um caminho para chegar até ali. Todo o acontecimento tem um caminho para chegar até o momento exato, até o presente. Então, a construção desse momento tem que ser estudada toda amarrada. Não dá para estudar os acontecimentos históricos separados um do outro, porque é com essa progressão, né, do tempo que as coisas vão acontecendo, se dando como elas são. E aí, com isso, o que ele defende? Que as ciências humanas precisam ter seu próprio sistema de investigação, sem se basear nos parâmetros utilizados pelas ciências naturais. E aí, assim, antes, né, em um certo momento, antes dele começar a falar isso, as coisas eram muito baseadas também na religião. Depois, quando tem essa mudança das coisas serem muito baseadas na ciência, se perde também essa coisa da singularidade humana. Na verdade, sempre vai se perdendo de uma certa forma. E aí a ciência acaba, às vezes, tendo esse papel de religião, de verdade absoluta, né, sobre todas as coisas. Então, o positivismo diz que só a análise científica é o caminho certo para a resposta de todas as coisas que existem. Mas o que o Dilthey traz? Que a partir do momento que o objeto a ser estudado é diferente, não tem como o caminho ser o mesmo caminho. Porque se as ciências naturais estão estudando coisas que são externas a nós, e para isso a gente usa uma linguagem que é a linguagem matemática, né? Que até Galileu Galilei disse que a matemática é a linguagem com que Deus escreveu o mundo. Mas a gente pode pensar também que a matemática é a linguagem com qual os humanos conseguiram ler o que já estava aí no mundo, né? Só que será que essa é uma linguagem eficaz para ler o ser humano em si, o que é essa complexidade humana? E aí ele faz umas diferenças entre por que as ciências naturais não são o melhor caminho para se ler a complexidade humana. E aí, né, eu fiz essa tabela aqui, ciências naturais e ciências do espírito, que, a grosso modo, é a mesma coisa que ciências humanas. E ele vai botando essas diferenças, que nas ciências naturais, os fenômenos, esse objeto de estudo são os fenômenos externos ao homem. E nas ciências do espírito, o estudo são os mundos das relações entre os indivíduos, mundo do qual cada ser tem consciência imediata. E essa consciência imediata significa que cada um de nós tem consciência de que a gente existe. Claro, pode ter um ou outro que destoa, mas, assim, no geral, ser gente é ter consciência da nossa condição. Diferente dos outros animais, que a gente não sabe quais são as consciências dele, né? Também não dá para falar, não tem consciência, mas não é a mesma que a nossa. Não tem as mesmas complexidades que os humanos têm. Não tem a mesma linguagem, não tem as mesmas construções, né? Então, a gente tem essa consciência imediata de nós mesmos. E aí, os dados obtidos através os fenômenos externos são esse objeto de estudo, e os dados obtidos são através dessa observação externa também. A pessoa vê como o mar funciona e como isso afeta outra coisa, como a chuva, como um rim. Isso tudo já estava dado aí e o humano começou a estudar. Agora, as nossas questões psicológicas vão surgindo à medida que a gente vai existindo. Então, como que isso já pode ser objetivo se isso já não estava aí, né? Isso vai sendo dado à medida que a gente vai acontecendo. Então, é isso, dados obtidos através da observação interna, isso é, da experiência vivida.
Aí, nas ciências naturais, compreender o que existe no universo de uma forma concreta, porque é isso, está fechado ali, né? Claro, vão tendo as modificações de clima, de tudo, mas é diferente esse jeito de acompanhar essas mudanças, porque eles continuam dentro dessa mesma linguagem matemática, por mais complexo que seja, biológica, matemática, né, química, física, mas é uma questão mais concreta mesmo. E pensar o indivíduo como ser social e analisar a experiência humana de uma forma única e subjetiva. Esse é o contraponto das ciências humanas. E aqui nas ciências naturais, a utilização de fórmulas, né, de fórmulas fechadas para chegar a essas formas concretas do que já está dado ali, de descrever, explicar, prever e controlar. Você, depois de uma de um experimento, você pode perceber como aquilo vai se reproduzir outras vezes, mas não no comportamento humano, porque aí entram os processos interpretativos da consciência humana. Quando a gente fala em processos interpretativos, pode parecer que causa um choque em relação à filosofia clínica, porque sempre fala a questão de não interpretar nada. Mas esses processos interpretativos não têm nada a ver com levar a um ponto de interpretar o que o partilhante está falando, não. Não é sobre isso. Esses processos interpretativos é sobre alcançar uma compreensão subjetiva do indivíduo mesmo, né? Esse processo de interpretar uma construção narrativa. Nesse momento histórico, estava acontecendo isso, mas as pessoas estavam encarando dessa maneira porque a construção narrativa era essa. Então, se precisa interpretar tudo o que estava acontecendo, em qual época, para entender por que aquelas narrativas faziam sentido. Entender a análise das fontes que estavam contando aquelas histórias, né? E a interpretação dos símbolos, de tudo que está envolvido naquele momento histórico, naquela noção de sociedade daquelas pessoas. E aí a história não é apenas um estudo dos fatos passados, é o estudo da experiência humana e do significado que os seres humanos atribuem a esses eventos. Então é isso, não basta só estudar aconteceu a Segunda Guerra, precisa entender tudo que estava envolvido nisso, para conseguir entender como isso está afetando até hoje, por exemplo, né? Porque por mais que essa questão também do tempo ele ser cronológico e ao mesmo tempo cíclico, então como se ele fosse esse espiral que até para a gente entender o que se repete, a gente tem que ter muita noção de como já foi um dia. E não é fechar um dado, se isso aconteceu, se vai acontecer de novo. Não. É até perceber, olha, como que as coisas acontecem de novo, que levam essas coisas a acontecerem, né? E aí a compreensão é um método de trabalho adequado para as ciências humanas, porque só compreendendo essas coisas, esse funcionamento da sociedade, que se pode interferir de alguma maneira também. Ao compreender o significado das ações humanas, é possível interpretar os fatos, e é aí que entra essa interpretação, né? Não é uma interpretação de adivinhação de nada, é uma interpretação de percepção de como as coisas aconteceram, desse estudo. E aí, o historicismo junta essas duas coisas, que é a experiência vivida e a compreensão. A experiência vivida deve ser integrada com a compreensão. É o nexo entre experiência e compreensão que institui a peculiaridade do mundo humano e fundamenta a autonomia das ciências do espírito. E aí entra naquilo de novo, né? Que só o homem tem essa capacidade de fazer essa conexão entre experiência e compreensão. E por isso que é essa peculiaridade. E isso dá esse, como é que eu posso dizer, fundamenta, né,
essa teoria dele das ciências humanas, porque não é possível avaliar pelos mesmos parâmetros das ciências naturais, justamente porque a gente tem esse outro modo de enxergar. Peraí, rapidinho, perdi. Por isso, porque a gente tem essa compreensão, né, da nossa vida, da nossa experiência vivida, e a partir daí a gente cria as nossas instituições, cria a nossa cultura, cria o nosso Estado, e para a gente modificar alguma coisa, a gente tem que entender bem como essas coisas foram sendo construídas. Se a gente tenta objetificar isso, a gente se perde em como essa mudança pode acontecer, porque aí parece que as coisas são dadas, ou que as coisas têm um fundamento patológico, que na realidade não é. É a questão do ser humano ser um ser sociável e histórico, né? E aí, o que é a compreensão, né, na filosofia? Quando se fala de compreensão, quando se fala de compreensão em Dilthey, quando se fala de compreensão em outros filósofos, entra a ideia da hermenêutica, que é realmente a ideia da compreensão. Dilthey fala da compreensão histórica, que é esse caminho necessário para desenvolver uma análise histórica comportamental da sociedade, né? E aí, na filosofia clínica, baseado na filosofia de um contemporâneo dele, Miguel, fala o nome do contemporâneo dele, por favor. Schleiermacher? Não, é aquele do Garden. Ah, o Gadamer. É, isso. Obrigada. Que o Lúcio usou a hermenêutica dele para fazer essa questão da hermenêutica compreensiva. Mas que eu li a explicação do Hélio, que é uma explicação que eu achei muito boa, muito didática, que ele faz uma diferença entre a hermenêutica interpretativa e a hermenêutica compreensiva, que é usada na filosofia clínica. Porque a interpretativa, ela vai trazendo as coisas prontas, mais objetificadas. Enquanto na compreensiva, não. Ela vai mais nesse caminho da análise. E aí, essa é a hermenêutica usada na filosofia clínica. E por quê essa hermenêutica compreensiva na filosofia clínica? Porque à medida que o partilhante vai contando a sua história de vida, é que vai possibilitando ao filósofo clínico conhecer essa pessoa e compreender quem é aquele ser humano que está ali fazendo aquela construção compartilhada com ele. E aí a compreensão é o ponto central da clínica e se dá através da construção compartilhada que acontece no consultório. E aí, nessa construção compartilhada, para existir essa compreensão, precisa entrar a escuta fenomenológica, né, que o filósofo clínico vai fazer antes mesmo de começar a sessão, ele já tem em mente essa escuta fenomenológica que ele vai tirar de si o máximo que der, que a gente sabe que não existe totalmente neutralidade em ninguém, em nada, e até por isso que o historicismo é uma filosofia muito importante, mas tirar o máximo que der os juízos de valores dele para não levar isso para o que o partilhante está contando. E essa compreensão só vai existir se o filósofo clínico conseguir fazer essa prática fenomenológica antes de começar, porque senão só existe compreensão, né, quando existe uma abertura para isso, principalmente em clínica. E aí essa compreensão torna possível ao terapeuta captar os significados atribuídos à experiência de ser do partilhante, entender a representação de mundo da pessoa por meio da escuta e análise da historicidade dela, e compreender a singularidade do sujeito em questão. Ou seja,
no final das contas, o historicismo influencia a filosofia clínica nesse caminho de que existe uma construção histórica para se chegar até aquele ponto. Claro, o historicismo fala de uma maneira mais coletiva, também fala de uma maneira individual, mas aqui, né, como a filosofia mais aborda mais uma maneira coletiva, eu trouxe mais esse ponto de vista. E aí, na filosofia clínica, traz isso para o pessoal, porque cada um de nós tem a nossa própria história, tem a nossa, como a Hélio disse antes, a nossa própria autobiografia, que vai encaminhar a gente a estar em todos os momentos da nossa vida, né? Se eu for para uma sala de um filósofo clínico hoje, vou contar tudo o que aconteceu. Se for daqui a 10 anos, esses próximos 10 anos já vão ter influenciado completamente aquele momento também. E assim vai na sociedade. Não tem como a gente pensar o que aconteceu hoje igual o que aconteceu há 20 anos, porque esses 20 anos influenciaram também, além de todo o tempo anterior, isso que está acontecendo hoje. Então, assim que eu entendo, né, que o Lúcio viu essa influência do historicismo, por essa questão de sermos seres históricos, tanto socialmente quanto individualmente. E aí, para fechar assim, uma frase que eu achei que sintetizou bastante, que é: o historicismo adaptado ao trabalho terapêutico, o terapêutico contribui para a compreensão de que todo homem tem uma historicidade, e por isso é compreendido dentro de um contexto histórico. Essa frase é do Miguel, está no livro dele, Introdução à Filosofia, e eu acho que resume bem, né, o que essa ligação do historicismo com a historicidade, de compreender cada um dentro do seu contexto e o contexto do seu ponto de vista, não só como se você soubesse o contexto daquela pessoa e interpretasse, então se ela passou por isso, ela sentiu isso, se ela, sei lá, sofreu determinado abuso, ela está se sentindo assim agora. Se ela não consegue dormir, ela tem que tomar esse remédio. Não, de uma maneira a entender o que cada pessoa, né, dentro da sua dor, ou nem da sua dor, da sua vontade de descoberta, de autoconhecimento, de se sentir mais motivada, porque existem vários motivos também para se procurar uma terapia, né? Nem sempre é dor. E, aliás, cada vez mais não é só dor, né? As pessoas estão pensando que dá para ter esse momento seu, porque muita gente sem estar necessariamente no momento de sofrimento. Muitas pessoas pensam, eu não vou na terapia porque eu não tenho problema nenhum, o que é que eu vou estar fazendo lá, né? Diminuindo a sua vontade de ter essa compreensão de si mesmo mais aflorada, né? Aí aqui a bibliografia. E é isso, gente. Obrigada. Espero que vocês tenham gostado. Acabou terminando antes do que eu imaginei. Acho que foi o trauma da revista que acabou terminando depois. Muito bom, Lara. Obrigado. Alguém quer levantar alguma questão, alguma pergunta? Eu gostaria de fazer Paulo? um comentário. Eu gosto de começar sempre falando primeiro, né? Já me adiantar, já me antecipar. Primeiro, Lara, parabéns pela tua apresentação, muito boa, muito clara. Eu acho que o tema que você abordou é fundamental, porque historicidade, digamos assim, é sobre esse chão, são sobre as circunstâncias que o filósofo clínico trabalha. É um meio que a gente tem para conhecer a estrutura de pensamento, é parte fundamental da estrutura das categorias. Então, assim, um tema muito pertinente. Achei o teu trabalho muito interessante, principalmente pelo que você levantou no início. Você falou que não está atendendo. E é muito interessante a compreensão que você tem de historicidade, enfim, não estando em atendimento.
Uma outra coisa também que eu achei muito bacana da tua apresentação, isso pode ser o fato de você ter vindo da filosofia, é você conseguir discernir uma coisa da outra. Você conseguir fazer uma explicação histórica do como a filosofia, do como esse tema, esse conteúdo, esse conceito, ele foi estudado pelo Lúcio, como ele se apresenta na filosofia acadêmica e como o Lúcio entendeu para usar isso como modelo, como uma parte do modelo terapêutico. Então, assim, sua apresentação foi muito boa, muito interessante, parabéns. Obrigada, Paulo. Muito bom. Quer comentar alguma coisa, Lara? Sei, fiquei nervosa, mas gostei, assim, tem coisa que eu sei que eu vou pensar, ai, não falei isso, aquelas coisas, né, que na hora que a gente monta a apresentação vem, mas com certeza teve outras coisas que eu falei também que eu não tinha pensado antes. Parabéns, gostei bastante da sua apresentação, da sua fala, gostei daquele começo, trouxe algumas coisas que eu estou pensando aqui, mas parabéns, gostei bastante, viu? E principalmente esse tema do historicismo, da historicidade, que me atrai muito pela filosofia clínica. Esse é o meu tema, assim, que me atrai, realmente, que eu sou debruço em cima dele mesmo, sabe? Para você sentir e conhecer a humanidade do outro. É muito interessante isso, e a filosofia clínica, na questão da historicidade, ela aborda bem isso e você consegue verificar isso, essa humanidade, né, do outro. Agora, só mais uma coisa. O Miguel tirou meio rapidinho o seu Instagram e eu gostaria que, se pudesse voltar, Miguel. Eu vou colocar. Eu só fiquei no Lara.Freitas e parei por aqui, eu não consigo mais. Eu vou colocar aqui no chat aqui para ficar mais. Por favor, então, Miguel. Lara.Freitas FC. Isso, só. Obrigada, Carolina. Esse assunto também acho muito interessante, do historicismo, assim, e acho que quando comecei a me aprofundar em estudar a filosofia, consegui perceber bem isso que a Carolina percebeu também, como ele consegue usar isso que o Paulo falou, né? Essa filosofia de um jeito bem único dentro da filosofia clínica, mas que dialoga bastante mesmo com a filosofia acadêmica. Eu acho que isso que é o bacana, né? Só falar mais uma coisa, Miguel. Mostrar diálogo, né? O que é o diálogo? Ao mesmo tempo, aonde se aproxima e onde se distingue, né? Isso que é o interessante do trabalho, né? Eu achei isso bacana, muito bom. Tem um dado de curiosidade, mas que é bem interessante, é que no alemão existem duas palavras para se referir à história. Uma delas é Story, que é igual história mesmo que a gente utiliza, e outra é o Geschichte, né, que é uma outra expressão. E, para o português, se traduz como história. Aí, os tradutores, por exemplo, das obras do Heidegger, que eu conheci um pouquinho mais, eles acabaram fazendo uma diferença, por quê? Porque Story é um pouco da ciência histórica no sentido documental, né? Então, em português, às vezes, se traduziam por historiografia, no sentido de ler documento. E o Geschichte é a história vivida, né? Tal como eu vivo minha história, é a minha experiência vivida da história, que está muito além de um dado, de um documento adquirido. E os termos que o Dilthey usa nos livros dele, eu dei uma pesquisada aqui agora, é todo no Geschichte. Então, é bem nesse sentido mesmo, de história vivida, de história passada. E aí acaba tendo um peso muito maior, justamente porque, como a Lara tinha comentado, a história ela não é só um conjunto de dados que eu tenho ao redor, mas a experiência que eu faço desses dados e como que isso me compõe a minha história, a minha vivência, e o quanto que isso me constitui. Na filosofia clínica talvez faça até muito mais sentido por isso, né? Porque pelo menos nas ciências históricas, de modo geral, é o documento que comanda, então eu vou dando uma olhada a partir da pesquisa escrita, vamos dizer assim, para obter bastante dados da história. Mas na filosofia clínica a gente depende do relato da vivência daquela pessoa. Então eu já não mais pesquiso a história dela a partir de informações externas ou daquilo que eu conheço da história dela, mas a partir do modo como ela viveu isso. Então o Geschichte do Dilthey talvez faça até muito mais sentido até para o nosso trabalho aqui.
que é algo bem curioso, bem interessante. Eu não sou da área de filosofia. Amiga, eu vou falar aqui porque meus pais estão me esperando. Eu não sou da área de filosofia e química. Eu adorei o seu seminário. Quando você falou comigo, você falou assim, amiga, você vai entender porque é bem introdutório. E vendo você falar, na minha cabeça, desculpa, gente, mas na minha cabeça eu lembrava das minhas aulas de metodologia científica da economia. Aí você está falando de historicismo, eu estou lembrando de Menger versus Moore. E você me remete isso, assim, né? Você consegue. E eu fazendo essa ligação também do que eu sentia, do que eu pensava na hora que eu estava nas aulas, porque eu sempre fui mais do lado do Shimura do que do Menger, né? Enquanto eu estava nas aulas de filosofia e história, né, lá na economia. Achei muito interessante, já vou pedir para você me mandar o link da Amazon, do livro do Miguel Ângelo, tá? Eu estou muito orgulhosa de você, adorei muito, muito, muito mesmo pela oportunidade de ver você, gente. Muito obrigada a todos, tá? Cuidem bem da minha amiga. Obrigada, amiga. Eu vou te chamar para todos agora. Obrigado, Tairane, pelo Beijo. comentário e pela vinda. Obrigada. Beijo, gente. Tchau. Tudo bem? Mais alguém quer comentar alguma coisa? Então, um adendo àquilo que a Lara comentou, ela disse que ela viu nas explicações do Hélio a questão da hermenêutica compreensiva, porque, de fato, é o Hélio quem desenvolveu essa reflexão. O Lúcio obteve do Gadamer a reflexão sobre a ideia do prejuízo, que é aquela concepção prévia que nós temos quando vamos ter contato com as coisas, é uma espécie de pré-compreensão do nosso redor quando a gente vai vivenciar, e ele acabou desenvolvendo a ideia do prejuízo a partir disso. E aí o Hélio, nas pesquisas dele mais recentes, começou a trabalhar mais a ideia do Dilthey e também a partir dessa ideia da hermenêutica compreensiva em contraposição a uma hermenêutica interpretativa. Então, tá bem presente. E eu não comentei, já que o Paulo tinha comentado lá no começo, acabei não comentando, mas ficou muito clara a tua exposição, eu gostei, acho que ficou bem didática, bem pontual ali. E dá para ver assim, o quanto que, para isso ser adaptado à filosofia clínica, é preciso dar alguns passos e, às vezes, alguns saltos para, de fato, aquilo fazer sentido dentro das demandas do consultório. Porque, como você falou, eu acho que isso é fundamental, quando o Dilthey fala, ele fala do coletivo, ele fala do universal, assim como toda filosofia que a gente vai encontrar vai se referir ao universal. Né? E quando a gente fala da filosofia clínica, a gente tem que adaptar isso a uma perspectiva do singular. Então, de fato, é um baita do desafio, e é o quanto que conseguir pensar essa transição daquilo que o filósofo pensou para aquilo que passou a fazer parte do método, para muitas pessoas, inclusive, passa a ser um grande desafio, uma grande dificuldade. Mas como é que o Dilthey vai caber lá? Ou o Dilthey vai caber junto com Sartre, com Marx, com Hume, com Kant, com Platão e Aristóteles. Então, assim, mistura gente que, se fosse bater papo, não bater, quer sair no tapa, né, para conseguir concordar numa estruturação de um método. Então, é um desafio muito interessante, e você conseguiu mostrar o que é próprio do historicismo e como é que a gente vai começando a introduzir isso na compreensão do partilhante no consultório. Isso que você falou Primeiro, obrigado. Mas isso que você falou do Hélio, eu fiquei pensando se tinha sido o Hélio mesmo. Porque eu lembrava de você já ter falado isso, mas não sabia se o Lúcio tinha começado e o Hélio que tinha fundamentado mais. Eu achei que talvez pudesse ser isso, mas foi o Hélio mesmo. Mas alguém? Robson, quer comentar alguma coisa, Robson? A leitor assíduo da Vozes ali, de tudo quanto é livro de filosofia. Não, achei legal, achei interessante, porque essa questão da historicidade que a Lara fala, quando a gente começa a atender, é muito claro, assim, sabe? Eu costumo pensar e dizer que a teoria da filosofia clínica é maravilhosa, mas a prática, ela é fundamentadora
Então eu vejo a Lara falar e eu acho interessante porque eu me vejo ali, eu tenho me visto ali, essa historicidade de compartilhar e de conhecer, né? De fazer dessa construção compartilhada que tem na filosofia clínica. E é bom porque a gente entende mais, né? Eu acho que o que a gente está fazendo aqui é importante, porque é legal ver da minha aluna, amiga de classe, a Lara da minha turma, essa compreensão dela, sabe? Me abre mais algumas questões sobre a historicidade. Eu achei bem interessante essa ligação. Por isso que é interessante ver a filosofia, né? A filosofia, fundamento, e depois separar, como a Lara fez. Eu achei muito bom, Lara. Obrigada, amigo. Lara, como é que você viu pelas suas leituras, essa contraposição daquilo que o Dilthey aí apresenta, em relação, até com uma certa postura crítica, para as ciências que tentavam ver o ser humano muito dentro de uma perspectiva, sei lá, da matemática, como você comentou, né? Como se fosse tudo muito mensurável e muito, muito reduzido ao número de uma medida, né? Como seria ali nas ciências, o pessoal hoje chama de ciência dura, né? Ciência exata. Então, assim, como é que você viu isso nas suas leituras? Como você compreendeu? Como isso veio para você? Ô, Miguel, Assim, eu posso pegar uma carona na sua... Eu estava aqui pensando nessa sua pergunta. Inclusive, essa humanidade que a gente vê na filosofia clínica e transporta para dentro de um consultório, nos dias atuais, com a inteligência artificial. Eu vi ontem na Unicamp um programa que as pessoas, o partilhante, lá eles chamam do cliente, o cliente vai no consultório e ele faz a narrativa de vida dele. E isso daí fica dentro de um robô, tá? Dentro da inteligência artificial. E aí isso é para o coach, para o filósofo, para um psicólogo vai lá e pega essa narrativa e traz exatamente para esse primeiro conhecimento, para conhecer. Como que fica isso agora? Como que você vê isso, Lara, Miguel, dentro da filosofia e dentro a filosofia em contrapartida a essa inteligência artificial nos dias atuais e o que a gente pode trazer realmente? como assim? Desculpa, Carolina. Eles pegam. Como eles fazem com essa inteligência artificial? Através de um computador, né? Uhum. E ainda tem algumas coisas que eu vi que eles estão colocando alguns, eu não sei, alguma coisa dentro eu não lembro o que é, no corpo mesmo, para ter uma inteligência maior, algo da inteligência, para ficar tão inteligente quanto a inteligência artificial, né? E aí você faz essa narrativa de vida sua, aquilo que a filosofia clínica busca no partilhante, ele contar a história, a historicidade dele, o cliente conta para um computador, e fica lá armazenado na inteligência artificial. E a inteligência artificial te devolve com as emoções, com aquilo que o partilhante falou, e você, quando você é profissional, você precisar dessa narrativa do cliente, vai buscar no computador, na inteligência artificial, e aí você pode dar o seu diagnóstico. Acho que acaba perdendo muito mais a singularidade, né? Porque cai nisso que a gente falou de uma resposta pronta, porque a inteligência artificial ela não vai analisar de uma maneira personalizada para cada um. Por mais personalizado que seja, vai estar sempre dentro daquele mesmo banco de dados de que isso corresponde a isso daqui é sintoma disso, então, se é isso daqui, vai para esse remédio, né? Não sei se tem remédio, mas normalmente entra essas questões da patologização das emoções também. Então, eu acredito isso, que assim se perde cada vez mais e se padroniza cada vez mais as pessoas. E eu
acredito que seja para isso mesmo, para a pessoa jogar o que ela tem ali e aí voltar essa resposta de como ela pode ser mais feliz estando dentro de um padrão determinado, mostrando que felicidade é atingir aquele padrão. E aí, no final das contas, dependendo de como isso vai ser usado, vai estar tudo voltado para essa questão capitalista do propósito capitalista, né? Porque não que não exista propósito, mas agora a palavra propósito tem sido muito usada dessa maneira, então a inteligência artificial provavelmente vai te dar uma resposta nesse caminho, alguma coisa por aí, né? E outras coisas fechadas dentro de uma caixa que ela vai buscar dentro do banco de dados dela e vai fazer as associações de acordo com o que as pessoas forem falando, né? Não vai ter realmente nenhuma humanização dentro disso. Vai ser literalmente, né, um robô atendendo. Mas elas voltam um pouquinho na questão da matemática que você falou, do Galileu Galilei. É bem isso, né? Tipo, a análise com a linguagem matemática, não com a linguagem humana, no final das contas. Então, ao invés de nós progredirmos, nós voltamos. É por aí, né? Uhum. Tem uma fala de um professor de física italiano que vivia aqui no Brasil desde muito novo, e ele comentava uma coisa muito interessante nas palestras dele, que dizia assim, se algo que o ser humano faz pode ser substituído por uma máquina, ele deve ser substituído por uma máquina, porque, por exemplo, serviço de portaria, a máquina dá conta, mas aí ele vai dizer que há questões que referentes ao ser humano, que envolve criatividade, desenvolvimento, sutileza, que isso a máquina não vai conseguir dar conta. E ele falou, é nisso aí que o ser humano tem que investir, porque é isso que é próprio dele. E eu ainda acredito que, no caso do ambiente terapêutico, ainda precisa-se dessa sutileza, que não adianta eu jogar no cálculo um monte de características, por exemplo, na filosofia clínica temos tópicos, categorias e submodos, até eu comento às vezes supervisão, eu falei, não adianta você somar e dizer assim, porque apareceu a maioria de um tópico é aquilo ali que é. Não é uma questão de cálculo, é muito mais de sutileza, de perceber o peso que aquilo tem na fala da pessoa, na vivência dela, nas ações dela, e isso não dá para ficar calculando em um projeto de inteligência artificial, por exemplo, que eu encontraria a solução. Essa ideia de uma solução a partir de uma programação básica que eu jogo ali para que os dados se combinem, seria muito limitante para perceber a complexidade que é o ser humano. Então, nesse sentido, sim, eu acho que se uma pessoa chegasse diante de um computador e trouxesse os dados dela e o computador resolvesse o problema dela, de fato, a gente poderia acabar com os terapeutas, mas ainda assim ela vai... Hoje, o que se faz ainda é uma coisa muito muito determinista, às vezes, ou de algum movimento, que não vai dar conta dessa complexidade e desse debate que, às vezes, é preciso fazer no consultório. A ideia da terapia, não só da filosofia clínica, mas de todas as outras, acaba tendo um pouco disso, é o quanto que a interseção entre a pessoa que atende e a pessoa atendida influencia, inclusive, no resultado de onde se vai chegar. Né? E a pessoa diante de uma máquina, não, ela vai estar ali dialogando com com um calculador de dados e que vai chegar a uma conclusão que são dados, não vai ser nada referente ali a um processo de recíproca, de tentar entender o mundo do outro e tentar auxiliá-lo de algum modo. Então acaba ficando, me parece, bastante nesse sentido. Patrícia? Está desligado o seu microfone. Consegui abrir. Boa noite. Boa noite. Já acho difícil o uso da inteligência artificial para direito, porque tem que ter, senão não existiria jurisprudência, né? Existe a lei, ela deveria ser para todo mundo igual, mas tem sempre ali o juiz para fazer alguma modificação, alguma coisa necessária. E para terapia, então, quem é que vai colocar lá na inteligência artificial o que foi visto da pessoa? Como é que eu sei que tópicos que eu uso? Como é que eu sei a minha EP? Quem é que vai saber a minha EP para alimentar a inteligência artificial? Quer dizer, não tem como, né? Na minha cabeça não tem como. Isso é impensável. Robson? Sobre IA também eu acho uma questão muito complexa, porque a IA ela vai criar padrões externos
E isso é complicado na filosofia clínica, porque a gente não trabalha com padrões externos, né? E sem contar também que a IA vai padronizar, e aí a singularidade fica onde? Acho que também perde até a historicidade, né? Clara explicou bem aqui, a historicidade, a gente, usando a IA, a gente acaba tirando aí a singularidade da pessoa e padroniza, né? Acho que essa é uma questão. E aí desumaniza, né? A filosofia clínica vai trabalhar ali com o humano mesmo, né? Com a história dele, né? Esses dias eu bati boca com o chat GPT lá, porque ele estava querendo colocar uma crase. Aí eu perguntei assim, tem certeza? Ela falou, desculpa, é assim. Aí eu falei assim, tem certeza? Desculpa, é assim. Aí ficou mudando de opinião. Eu falei, tá bem confuso você. Não tá dando conta de regra de português? Tá. Aí dá conta do que mais, né? Muito bom. Eu também entro no chat GPT. Eu falei assim, corrige essa frase. Aí ele me corrigiu, eu falei assim, não estou pedindo essa, eu estou falando essa aqui. Aí eu falei, não, desculpe, vou corrigir. Aí não dá conta. Muito bem. Bom, palavras finais, Lara? Você quer... Eu quero muito agradecer a presença de vocês. Eu comecei muito nervosa, mas fui ficando mais tranquila. Gostei muito mesmo da presença de vocês aqui. Obrigada, gente. Obrigada mesmo pelo convite, Miguel. Agradeço, Lara, pela apresentação. Ano que vem temos mais. Ainda temos esse ano ainda mais 2 apresentações. Temos a do Robson e a do Fabiano até o fim do ano. Se não chegar e-mail para vocês de atualização, deem uma olhada na caixa de spam. Geralmente, na semana que vai ter a apresentação, eu mando o e-mail e já ouvi reclamações então da caixa de spam, então eu peço que vocês deem uma olhada. E agradeço a Lara, agradeço a todos que já apresentaram até hoje, os que vão apresentar aí pela oportunidade de compartilhar os conhecimentos de vocês e da participação de todos vocês que têm vindo, têm conversado, têm ouvido, né, têm marcado presença aqui, isso é muito importante. Acho que a finalidade do seminário é justamente essa, a gente reunir gente interessada em conversar sobre filosofia clínica, aprender, compartilhar, trazer seus conhecimentos. Essa troca é o mais importante aqui de tudo que a gente faz, né? E daqui a 15 dias teremos mais. Muito obrigado mais uma vez e uma boa noite. Boa noite. Eu que agradeço. Não agora é humana, tá? Obrigada, Não vamos usar aqui. Vamos bater o pau amanhã para lá. Obrigada, Lara. Obrigada a vocês, gente. Obrigado, Lara. Tchau, tchau. Parabéns, Lara. Nota 10. Foi ótimo. Beijo. Beijo. Obrigado, gente. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite.